Agora, dia 10 de maio, Dia Mundial do Lúpus, e nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no programa com o Dr. Marco Rocha Loures, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. A Sociedade Brasileira fica à disposição para suas perguntas e para que o entendimento da população seja bem fácil, bem tranquilo. Doutor, nós escutamos muita palavra lúpus, mas até mesmo o que é essa patologia as pessoas têm dúvida. Vamos começar falando o que é lúpus. O termo lupus, ele vem do lobo. Na antiguidade, eles achavam porque eles dão lesões na face que lembram o lobo. Então, logicamente que eles fazem essa analogia entre a doença e o animal, e é uma palavra grega e que significa esse termo, né, lobo. Logicamente que com o tempo a gente considera hoje uma doença reumática autoimune. O que é isso? Então, nós temos as pessoas que têm doença, têm uma imunidade contra as suas próprias células, suas próprias proteínas, por uma desregulação da sua imunidade. Então, auto próprio, né? Imune. Porque a imunidade é importante. Toda bactéria, todo vírus, toda coisa estranha que nós temos, ela é combatida pela nossa defesa, né? Agora nós temos um surto de dengue, uma série de vírus, nosso organismo combate esses vírus. E isso é importante. Mas existe nas doenças autoimunes e no lúpus, principalmente, vários anticorpos contra células, contra plaquetas, contra a hemoglobina, tanto é que pode dar anemia. Então, é uma doença autoimune. E quais são, doutor, os principais impactos para a vida do paciente e os riscos? Isso é importante, ela tem uma incidência mais nas mulheres do que nos homens, porque parece que existe uma alteração assim, ligada ao hormônio feminino e, logicamente, traz uma série de problemas para a mulher, né? Ou para o paciente. Queda de cabelos, pode dar fraqueza muscular, lesões de pele, são lesões que são, às vezes, crônicas e lesões bem aparentes, dores articulares, artrite, e ela também atinge vasos, atinge os rins, coração, sistema nervoso central. Então, é uma doença que atinge todo o organismo. Essa autoimunidade que nós falamos, contra as suas próprias células, dá muita inflamação. Essas inflamações é que são prejudiciais aos pacientes. Agora, nós estamos falando de uma doença considerada autoimune, que pode ser desencadeada a partir de um problema emocional. Pelo menos eu tenho lido, escutado falar alguma coisa nesse sentido. As causas estão relacionadas realmente a esses episódios? Quais seriam as principais? Excelente pergunta, porque assim, não existe uma causa só. A sua pergunta é muito interessante, muito importante. Então, a pessoa tem uma predisposição genética, porque essa autoimunidade que nós falamos, essa desregulação do sistema imune, ele é genético, ele tem um fator que é familiar. Logicamente, que muitas pessoas têm, mas se não tiver um gatilho, se não tiver uma ativação, ele pode ficar tranquilo por um tempo. Então, isso, por exemplo, que você falou, a parte emocional, a pessoa pode estar bem, mas às vezes tem um fator emocional que abala, familiar, pessoal, trabalho, ela pode ter crise. Outro fator, cigarro. Nós orientamos que as pessoas, qualquer doença autoimune, parem de fumar, é a orientação médica. E no caso do lúpus, uma coisa que é muito importante para se evitar, que é um fator de gatilho, é o sol, né? A radiação ultravioleta ela é extremamente prejudicial para a pele. Então, a pele, logicamente, ela sofre uma alteração, né? Uma degeneração de proteínas da pele. Essas proteínas da pele, elas agem como se fosse um agente invasor. E aí a pessoa faz, então, anticorpos, né? Vários anticorpos contra essas proteínas alteradas. Aí, claro, quanto mais sol, mais também a sensibilidade da pessoa, maior a permanência genética, né? A penetrância genética, muito mais realmente grave a doença. Doutor, agora vamos pensar no diagnóstico.
O diagnóstico precoce ele é fundamental para o tratamento, seja curativo, de controle de uma doença. Quando que o paciente pode se preocupar, né, deve se preocupar e buscar um especialista para fazer o diagnóstico de lúpus? Extremamente importante essa colocação sua, porque todos os pacientes que têm um diagnóstico bem inicial, ele tem uma recuperação muito melhor. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento inicial, o tratamento precoce, dar um diagnóstico bem no comecinho da doença é de extrema importância para se evitarem as lesões, se evitarem a progressão da doença. Então, o que nós orientamos? Se os pacientes ou a pessoa começar a ter queda de cabelo, principalmente na frente, né, na parte frontal, nessa região aqui, mulheres, lesões na pele, lógico, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, o médico pode fazer, às vezes, quando é difícil, faz uma biópsia de pele. Porque assim, ela apresenta vários tipos de lesões de pele, não é uma só. Fraqueza muscular, emagrecimento, a dinamia, isso é, fraqueza, assim, a pessoa não consegue andar muito, falta de ar, que nós chamamos de. A pessoa fica muito cansada, né? A falta de dificuldade de engolir também. Isso todos são fatores de sintomas da doença do lúpus. Então, quando começar a sentir esses sintomas, questionar o seu clínico, às vezes está num posto de saúde, está numa consulta, doutor, será que essa doença não pode ser também lúpus eritematoso sistêmico? Logicamente, diferenciando de outras doenças que podem ser similares, porque ela é uma doença que chama de mimetizadora. O que é isso? O lúpus ele pode aparecer com várias outras doenças. Então, isso é importante. Aí a gente vê a história, né, do paciente, a história pessoal dele, a história familiar, se tem alguém com lúpus ou outra doença autoimune na família, como é que começou, como é que evoluiu. Isso tudo é importante, se piora com o sol, se piora com essa parte emocional, se piora se tem lesões outras que às vezes estão escondidas. Então a gente tem que fazer uma investigação muito bem feita. Mas o importante, sim, o diagnóstico inicial precoce é extremamente importante. Doutor, com esse diagnóstico fechado, como funciona o tratamento? As opções hoje em dia? O tratamento, logicamente, que dependerá do estágio da doença. Porque, embora a doença seja, teoricamente, igual, a gente trata o paciente individualmente, porque cada um vai ter uma característica diferente. Então, nós começamos, o corticoide para nós é muito importante ainda, só que o corticoide nós damos por uma dose menor do que dávamos antigamente e no menor tempo possível, a gente chama de ponte. Nós temos com a hidroxicloroquina, é um medicamento que ele dá assim, todas as fases da doença, desde a inicial, desde a leve até a mais grave, hidroxicloroquina, e depois nós entramos com medicamentos que nós chamamos de antimetabólicos, que são medicamentos que nós usamos em alguns cânceres, né? Só que numa dosagem menor, numa forma mais controlada, mais balanceada. Então, nós usamos medicamentos que diminuem a formação dos anticorpos. E aí, logicamente, de acordo com a resposta ou não, maior gravidade, nós entramos com outros medicamentos mais modernos, que são chamados biológicos. Esses biológicos são medicamentos que precisam de estar refrigerados, eles são produtos de seres vivos, e isso tem grande eficiência hoje. Então, ao contrário de há 30 anos atrás, os pacientes lúpicos que fazem o tratamento adequado, porque tem que seguir o tratamento, a doença crônica, não tem cura. Se ele vai no consultório, quando o médico pede, faz todo o controle de não fumar, uma dieta equilibrada, não tomar sol, tomar a medicação correta, numa dosagem certa, ele tem uma boa recuperação. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte mais vezes para tirar as nossas dúvidas. As ordens. Nós sempre deixamos o Instagram da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o leigo. As pessoas que querem qualquer informação de qualquer doença, lúpus e outras, pode entrar, chama-se
Reumatologista, o Insta do Instagram. Então, Reumatologista é o Instagram da Sociedade Brasileira, que vocês podem, inclusive, fazer perguntas lá para tirar suas dúvidas. Excelente, doutor. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado você também pela companhia e eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.